Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez juntos para podermos estudar sinais concernentes à volta do Senhor Jesus. Hoje iremos estudar mais um pouco sobre sinais que falam da volta do Senhor. Não são poucos os sinais, não são poucas as evidências. Quando falamos não são poucos os sinais, não queremos dizer que estamos no emaranhado, perdidos de tantos sinais, de tantas evidências que não saberíamos discerni-los. Não, são muitos sinais, exatamente para que seja fácil discernir o tempo em que estamos vivendo. É como se nós pudéssemos imaginar que Deus acendeu várias luzes para que um lugar escuro estivesse bem claro e aí nós pudéssemos ver com detalhes todo o espaço e pudéssemos observar tudo de bom e de negativo que há nesse espaço que sem a luz poderia ser um objeto para sua destruição ou um objeto que se tornaria um obstáculo diante de você. Mas aí o Senhor acende as suas luzes e aí você consegue ver claramente naquele ambiente escuro, tudo fica bem mais claro. Assim são os sinais. Eles são luzes de Deus, luzeiros de Deus, que se acendem na escuridão do nosso entendimento e nos fazem ver aquilo que nós não conseguíamos ver antes. A palavra de Deus tem um termo para isso: iluminação. Uma atitude do Espírito Santo, um ato do Espírito Santo nas pessoas para fazer com que elas possam ver claramente aquilo que foi revelado, aquilo que foi falado, mas que nós, por falta da luz do Espírito, não conseguimos muitas vezes observar como deveríamos observar. Então podemos dizer, há bastantes sinais. Mas esses sinais, eles não estão fora do ambiente da igreja. Nós não devemos imaginar, por exemplo, que os sinais eles estão presentes apenas no mundo e o mundo está vivendo um caos, enquanto a igreja, que disse cristã, está protegida, guardada desse caos. E dentro do bojo da igreja nada acontece, ou não há nada que esteja acontecendo dentro da igreja que seja relevante para a volta do Senhor. Fazendo um paralelo aqui de comparação, é como se a tempestade fosse um conjunto de sinais que cai, enquanto a igreja protegida, ela não sente, não percebe, não sofre, não vive e não possui também qualquer sinal. Isso não é assim. Na realidade, os sinais estão acontecendo dentro da igreja também, para mostrar à igreja qual é a igreja verdadeira e falsa, mas para mostrar à igreja que estes sinais da presença da falsa igreja convivendo com a verdadeira é também um sinal que mostra o quanto o Senhor está próximo. E o nosso tema de hoje mostra claramente como esses sinais estão presentes na igreja. Hoje nós queremos falar sobre esta língua é estranha. Você já viveu essa sensação estranha? Você está dentro de um ambiente santo, você está convivendo com pessoas santas, você está dentro de uma atmosfera santa, você está vivendo um momento em que você está sendo envolvido por toda aquela atmosfera, quando de repente você começa a ouvir um som que você não sabe bem discernir o que é. Às vezes parece que traz boas coisas ao nosso coração, o nosso inconsciente parece perceber que há coisas boas, mesmo que o som não seja, para mim, identificável. Mas às vezes parece ser tão ruim que você sente vontade de sair e acha que aquele sentimento que você teve, na realidade foi uma ilusão que você viveu ali dentro. Você já viveu isso também? Eu também já vivi essa situação. Uma situação
onde nosso coração fica tão incomodado que chegamos a pedir perdão a Deus por achar que estamos pecando contra o Senhor. Há algumas coisas que nós deveríamos pensar sobre a volta do Senhor e nunca paramos para pensar, ou às vezes nunca tivemos a oportunidade de pensar. Em Amós, no capítulo 4, no verso 18, o profeta diz: por que você deseja o dia do Senhor? Porque é um dia de ira de Deus, um dia de trevas, não é um dia agradável. Há muitas pessoas falando com o Senhor: vem, Senhor, mas na realidade não sabem o que aquele dia reserva a elas mesmas que estão vivendo no engano, debaixo do engano e enganando a outros e a si mesmos. Outra coisa que poderíamos parar para pensar é o fato de haver uma citação onde se diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino do Senhor. Pessoas que por alguma razão identificaram Jesus como Senhor, mas ele, Jesus, não os identificou como seus servos. E quando nós falamos de identificação, há uma coisa que muitos têm levado a sério e deveriam entender melhor, que são as línguas estranhas. De fato, as línguas estranhas são realmente uma evidência da ausência do Espírito Santo, pelo menos naquele indivíduo, e da forte presença dele mesmo, ou de outra coisa, de outra entidade dentro dele, para trazer confusão à igreja, mas também para mostrar no meio dessa confusão que isso é um sinal que mostra a proximidade do Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre isso ao falar da apostasia da igreja, dizendo: ninguém te engane, porque o Senhor não virá sem que antes venha primeiro a apostasia. A apostasia, então, ela envolve uma série de questões que estão dentro da fé autêntica. E dentro da fé autêntica existe o crente autêntico, o comportamento cristão autêntico, comportamento de fé autêntica, o amor autêntico e os dons espirituais autênticos. E infelizmente eu tenho que dizer, nesse aspecto, a igreja dá muitos sinais de que ela está no fim. Porque a igreja de Laodiceia é a referência para a igreja do fim. E a igreja de Laodiceia recebe um conselho do Senhor: olha, compre colírio para os teus olhos para que você veja o que você está fazendo. A igreja está fazendo algo extremamente equivocado concernente às línguas estranhas. A começar do próprio termo, nós temos uma série de problemas com as línguas estranhas. Por isso hoje queremos falar sobre essa língua realmente é estranha. E quero que você reflita comigo sobre a estranha participação maligna ou humana naquilo que deveria ser puramente espiritual. Na história da igreja, concernente à estranheza da variedade de línguas, já encontramos personagens e situações que mostram o quanto isso é perigoso e traz confusão. A estranheza da variedade de línguas, ela vem de um tempo muito antigo. Ela não começa agora, não é de uma igreja depois do pentecostalismo, mas ela está mesmo antes do movimento pentecostal. A estranheza está relacionada ao desconhecimento e muitas vezes à carnalidade e às vezes à participação maligna. Na história da igreja, por exemplo, Hildegard, uma mulher frágil e que entrava em êxtase e tinha visões místicas, chegou a criar uma espécie de dicionário de variedade de línguas, onde ela colocou 900 palavras para que quando as pessoas ouvissem aquilo que ela falava, consultassem o seu dicionário para poder entender aquilo que Deus supostamente falava com ela.
Há muita coisa que identifica a proximidade da igreja do fim. A igreja de Laodiceia é a igreja que evidencia a volta do Senhor. E essa igreja não vê bem, não se comporta bem. É uma igreja que, como disse o apóstolo Paulo, traz consigo uma mala chamada apostasia. E junto da sua Bíblia há uma série de outros bilhetes colocados ali como se fossem textos sagrados, que são lidos como textos sagrados. Esses bilhetes que me refiro são informações de pastores e de pregadores que, enganados também, enganam aos outros. A variedade de línguas é um dom maravilhoso se for entendido da maneira correta, mas ela é uma grande arma de destruição quando usado da maneira incorreta. Vamos começar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, dos versos 20 ao 22. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A variedade de línguas, ela funciona como um sinal de Deus, da presença do Espírito de Deus para os não crentes. Ela não é um sinal para os crentes. O primeiro termo que me chama a atenção, e a coragem de Paulo é algo admirável, é chamar os irmãos de meninos quanto às coisas espirituais. Como é fato que as pessoas agem como crianças na fé. Como é fato que o desconhecimento das Escrituras e do poder e revelação de Deus fazem daqueles que se dizem espirituais pessoas de uma infantilidade absurda. E aqueles que são meninos não têm como dizer que conhecem o que fazem, porque qual menino tem conhecimento sem antes crescer passando pela escola e aprendendo? O apóstolo Paulo chama de meninos aqueles que estão agindo infantilmente concernente ao dom da variedade de línguas, e ele os chama para serem adultos, ou seja, para terem um comportamento adulto, mas para ter o entendimento como adulto. Outra coisa que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo diz: ei, esse sinal não é para a igreja. Não é para a igreja, esses sinais são para os que não estão na igreja. Esses sinais são para os que estão no mundo. Mas você já percebeu que o erro começa com a infantilidade de quem não conhece a Bíblia e continua com a ideia de que o falar em línguas é para nossa edificação como igreja. De fato, 1 Coríntios 14, verso 3, afirma que a variedade de línguas, esse dom maravilhoso, quando verdadeiro, vindo do Espírito Santo, edifica, mas edifica aquele que fala. Quando na realidade a maioria das pessoas tem o entendimento de que a variedade de línguas edifica a toda a igreja. Quando ela é dita dessa forma, é como se entendêssemos que quando alguém começa a falar alguma língua estranha e nós nos arrepiamos e sentimos: puxa, Deus está aqui, então deixe-me também me avivar. Mas esse não é um sinal para nós, os crentes, mas para os que não são crentes. Há algo de errado acontecendo em uma igreja que não consegue perceber os detalhes do seu erro. Nós precisamos, gente, parar para pensar sobre isso, porque se causa estranheza a nós que somos cristãos e seguimos ao Senhor com amor e fé, o que dizer daqueles que não são cristãos e não entendem e nem amam ao Senhor nosso Deus? Quando a igreja não entende a variedade de línguas, ela está perdendo algo muito importante desse dom,
que é a compreensão de que os dons existem para um propósito. E o propósito da variedade de línguas é ofertar ao mundo um sinal que vem do céu. Em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 14, dos versos 7 ao 11, falam exatamente do propósito do dom tão maravilhoso da variedade de línguas. Diz assim, 1 Coríntios 14, do verso 7 em diante: E assim que instrumentos inanimados como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele também será estrangeiro para mim. A variedade de línguas, então, entendida da maneira correta, ela é tão importante, porque ela vai trazer o propósito de Deus vivo para o entendimento de uma igreja que precisa receber mensagens e de um mundo que precisa ver nessa igreja os sinais da presença do Senhor. Variedade de línguas. É assim que é definido o dom em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12. Não é definido como línguas estranhas, porque de fato não são línguas estranhas e não devem ser línguas estranhas. Como disse o apóstolo Paulo, há uma variedade de dialetos e de línguas, mas nenhuma delas sem sentido ou sem interpretação. Todos têm sentido e todos têm interpretação. E se o Senhor usa a língua de alguém, deve ter um propósito. Segundo a 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, o propósito é a edificação de toda a igreja. Mas a edificação da igreja não pelo perceber que Deus está passeando e está tocando em alguém emocionalmente. Isso vai além disso. Qual é o propósito? Não é a edificação particular de alguém. E não é também para manipular o ambiente, deixando que as pessoas pensem que Deus está presente porque alguém está sendo tocado. O propósito é a edificação da igreja. E quando não há essa edificação, diz o apóstolo Paulo, então que quem fala em línguas não entendidas, que se cale. Mas aí está o problema de crianças. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não sejam meninos, porque a atitude de quem não conhece a verdade é exatamente a atitude de uma criança. Quando uma criança resolve fazer birra, muito difícil parar. Deve haver um esforço muito grande dos pais, uma autoridade muito grande para que eles parem. Ou quando eles resolvem chorar sem razão, há de se fazer um grande esforço porque não querem parar de chorar, mesmo que a dor já tenha passado e tenha sido apenas um susto. Assim também agem como crianças aqueles que insistem em fazer algo que não é bíblico. Mas as pessoas não estão nem aí. A igreja que não está se importando com a palavra do Senhor é uma igreja que, de fato, se encaixa no padrão da igreja apóstata e fria dos últimos dias. Acredito que a melhor explicação para esse desajuste de ideias está na carta de Tiago. Tiago, do capítulo 3, no versículo 1 até o 12, ele vai falar sobre o poder destrutivo ou o poder abençoador da língua. E ele vai dizer que a língua é um pequeno membro do corpo, mas que é capaz de causar um estrago absurdo, como uma pequena chama que é colocada em uma mata e causa um grande incêndio.
assim também é a língua. Então ele diz: a língua se gaba de grandes coisas, porque ela fala, e aquilo que ela fala, que ela produz, pode fazer grandes proezas ou grandes estragos. Mas me parece que o verso de número 2 traz luz ao nosso entendimento. Porque Tiago está dizendo assim: se o homem pudesse controlar sua língua, então ele controlaria todo o seu corpo, ou controlaria a si mesmo. E nenhum homem consegue controlar ou dominar ou domar a sua língua. Mas se conseguisse, espera um pouco. Então, se controlar a língua controla o indivíduo inteiro, então está aí a dica do Senhor para nós observarmos a veracidade da língua que é falada. Basta nós observarmos aquele que fala, porque a grande estranheza do som que é emitido pelas pessoas, ela não está fundamentada apenas em uma emoção vazia que a pessoa sente e que explode em várias expressões estranhas. Não, está muito mais profundo, está numa vida desajustada. Então, se nós olhamos para alguém e esse alguém fala uma língua que eu não entendo, uma língua que eu não compreendo, isso não é por si um sinal de que aquilo é falso. Pode haver alguém que fale aquele dialeto e eu desconheça. Contudo, se aquele que fala línguas estranhas não tem controle de si mesmo, então aquilo que ele fala é da carne, se não for do inimigo. Porque aquele que controla a sua língua, disse Tiago no capítulo 3, verso 2, controla todo o corpo. Como eu posso dizer então que alguém que está falando em outras línguas não tem um domínio próprio, é uma pessoa descontrolada? Como eu posso dizer que essa pessoa que fala em línguas agora é uma pessoa que está a qualquer momento irada e brigando e gerando contendas? O próprio apóstolo Paulo também já disse: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Então está aí uma indicação dada pela própria palavra do Senhor, que não devemos ter medo para poder expor. Na realidade, a variedade de línguas é um dom. As línguas estranhas precisam de evidências para que possamos entendê-las como um dom, porque a Bíblia não falou com esse termo e não usou dessa possibilidade. Mas se alguém fala uma língua estranha e tem uma vida descontrolada, então é farsa, porque quem controla sua língua é ele mesmo, e ele mesmo não pode controlar tudo. Mas imagine se Deus controlasse a vida de alguém, controlasse a língua de alguém. Imagine se o Espírito Santo controlasse a língua de alguém. Então nós entenderíamos por que ele está dando esse sinal. É como se ele pudesse dizer: olha, eu controlo esse indivíduo, eu conduzo esse indivíduo, a ponto de levá-lo a falar dialetos e línguas de povos que ele nunca viu. Mas eu controlo a essa pessoa, ela está sendo controlada por mim todo o tempo. Isso seria maravilhoso, então isso seria um sinal lindo. Mas quando não é, então é uma evidência triste. Essa língua realmente é estranha.